Olá a todos, quero cumprimentar com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a refletir comigo no segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versos 1 e 2. O texto sagrado nos diz assim: Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que hei de te fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema: O fim é o início de uma nova história. Como nós podemos observar, essa mulher, ela então era esposa de um discípulo de profeta, e seu esposo falece. Essa mulher está agora num momento crítico, porque além de estar vivendo esse desamparo do seu marido, ele ter falecido, estar apenas ela agora para cuidar dos 2 filhos, ele ainda tem, essa família ainda tem uma complicação, tem uma dívida para pagar. E essa mulher não sabe com que pagar essa dívida. Ela está em uma situação extrema de sua vida. Naquele tempo, era muito comum que quando alguém devia a um credor, se não tivesse com que pagar, sua família tornava-se escrava daquele credor. E tudo indicava que isso poderia acontecer com seus filhos. É quando essa mulher, então, ela, motivada pela situação, ela vai até esse homem de Deus, vai até Eliseu e relata para Eliseu o que estava acontecendo. Até então, ela está levando um problema para aquele líder espiritual, para aquele homem de Deus, para aquele profeta. E Eliseu então lhe faz 2 perguntas de suma importância, perguntas que vão nos levar a refletir nos nossos dias atuais a respeito de situações semelhantes que muitas vezes nós vivemos, como essa mulher estava vivendo. Ele pergunta para ela inicialmente o que ele podia fazer. E em segundo momento, ele pergunta: o que você tem em casa? De que maneira você acha que pode contribuir para mudar essa situação? E é quando essa mulher então vai dizer que ela tinha em casa uma vasilha com um pouco de azeite. E então Eliseu, direcionado por Deus, ele vai dar o caminho para aquela solução. A verdade é que muitas vezes essa pergunta continua ecoando além dos anos e do tempo. O que nós temos em casa? O que Deus pode fazer por nós? E é conforme aquilo que você tem na sua casa que Deus vai iniciar a grande obra. Acontece que muitas vezes dentro de casa nós temos muita incredulidade, muita falta de fé, temos muita guerra dentro dos nossos próprios lares. Nós temos dentro de casa muita falta de tempo para Deus. E essa pergunta ela tem que nos incomodar, tem que nos levar a refletir e pensar: o que eu tenho em casa? E note você que quando essa mulher abre o coração, ela fala o que ela tem em casa, é que o milagre dá início. Então, perceba que Eliseu ele vai então dar a essa mulher uma orientação do que ela deveria fazer. E a palavra de Deus todos os dias vai nos orientar a respeito do que eu e você podemos fazer, quais as ferramentas que nós podemos usar para que o milagre aconteça. Muitas vezes o Senhor Deus tem enxergado em você potencial e você tem enxergado apenas problemas, você não tem visto que dentro do seu lar, da sua família, existe uma solução e Deus enxerga. Deus dá a Eliseu essa visão e ele vai dar uma orientação a essa mulher. Os versos 3 e 4 nos diz que Eliseu fala o seguinte a essa mulher: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas.
põe à parte a que estiver cheia. Note que até então é uma orientação para um ato de fé. Nada havia acontecido. Então essa mulher ela vai pegar essas vasilhas emprestadas com seus vizinhos e ela fecha a porta do seu lar para não ser interrompida aquele momento. Era um momento em que Deus estava tratando com ela. Era um momento peculiar, um momento particular. Há momentos que Deus quer tratar assim conosco. Deus quer tratar de forma individual, não quer que os outros estejam emitindo sua opinião, porque esse momento é um momento singular, um momento seu e de Deus. E é quando essa mulher, junto com seus filhos, vão se submeter a ouvir a voz de Deus e obedecer. E nós podemos perceber que a partir do momento em que essa mulher, ela faz isso, ela pega as vasilhas, ela entra dentro de casa, ela ouviu uma orientação. Mas é quando então a prática tem que ser efetivada. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus. É necessário nós fazermos muito mais do que isso. É necessário que nós estejamos dispostos a obedecer. E os versos 5 a 7 vão nos dizer então que partiu e ela sai da presença de Eliseu e ela, chegando até a sua casa, ela fecha a porta sobre si e seus filhos. E esses, por sinal, vão chegando as vasilhas e ela ia enchendo. E cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha, nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus nunca fará um milagre na medida do que você espera, mas ele sempre irá além. Deus sempre fará muito mais por você do que aquilo que você pode imaginar e pensar. Eu quero também finalizar essa fala nesse dia, fazendo uso de um texto sagrado que encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, versículos 21 até o versículo de número 42. No entanto, não estarei lendo todo o texto. Eu farei menção de apenas algumas partes, depois você esteja refletindo a respeito. Nos conta esse texto sagrado que o Senhor Jesus, após ter feito um grande milagre, expulsado um demônio de um homem que vivia nos sepulcros, ele atravessa o mar da Galileia, ele está do outro lado, uma grande multidão, encontra-se com Jesus, e é nessa situação que dois milagres vão acontecer, uma com aquela mulher do fluxo de sangue e outro com relação à filha de um chefe da sinagoga chamado Jairo. Esse homem chega até Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e ele insistentemente, de forma muito insistente, ele vai suplicar a Jesus: minha filhinha está à morte, venha e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele, mas uma grande multidão seguia Jesus. Nesse intervalo, essa mulher com fluxo de sangue chega, se apresenta, toma tempo, e é quando, de certa feita, acontece algo inesperado. Nesse momento, então, quando Jesus ainda estava falando com essa mulher, chegam algumas pessoas da casa, o chefe da sinagoga, e essas pessoas vão dizer: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então note você que muitas vezes o que nós temos em casa? Temos em casa pessoas que vão nos levar a desacreditar que o milagre é possível. E é isso que essas pessoas que estavam na casa de Jairo vão fazer. Mas o que Jesus vai fazer diante disso tudo? Jesus, sem hesitar, ele vai dizer para Jairo: não temas, crê somente. É quando Jesus se dispõe de ir até a casa desse homem, e no momento em que o Senhor Jesus vai até essa casa, a palavra de Deus vai nos dizer que havia um grande alvoroço na casa do Jairo, muitas pessoas choravam. Ao entrar, Jesus pergunta: por que o alvoroço? Por que chorais? A criança não está morta, ela dorme. Aquelas pessoas que estavam chorando agora começam a rir de Jesus. E Jesus então manda que todos saiam. E nesse instante, Jesus, ao entrar naquele quarto, o Senhor Jesus, ele vai tomar aquela menina pela mão e ele vai dizer: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar. E essa menina, a palavra de Deus vai nos dizer que ela tinha 12 anos, então todos ficaram sobremaneira admirados. E então a palavra de Deus continua ecoando além do tempo e nos pergunta: que nós temos em casa?
que eu e você possamos saber que o fim é apenas o início de uma nova história. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.